Deus é maravilhoso. Não tem problema que Deus Ele não resolve. Todas as vezes que a gente sobe no púlpito, a gente se treme porque, o poder de Deus não tem esse. Não tem bom, não tem grande. Não tem teólogo, não tem professor. Que ele não se teme diante do grande eu sou. Diante do grande nós somos pequenos, aleluias. Louvado seja Deus. E eu aprendi com Deus que o problema que Ele permite, aleluias, acontecer. Por que aconteceu aquela tempestade? Sabe para que Deus permitiu aquela tempestade? Aleluias. Era para amadurecer o povo, pastor. Aleluia, glória a Deus. A tempestade, a Bíblia diz que Jesus permite aquela tempestade para dar um amadurecimento nos discípulos. Aleluia, aleluia a Deus. A tempestade ela vem na minha, na tua vida para nós adquirirmos maturidade. Aleluias. E aqui a Bíblia vai dizer, glória a Deus, no momento antes de começar a afundar e ser salvo por Jesus, em João 16 ao 24, também nos ensina um episódio focado na chegada de Jesus ao barco. O contexto, após o alimento de 5.000 pessoas, Jesus se retira para orar. Enquanto os discípulos à parte do barco, pelo mar da Galileia, um milagre durante a noite e uma tempestade forte surge. Você pode entender que no meio do milagre tem sempre uma tribulação. Aleluia. Você vê que Jesus tinha feito o milagre de alimentar aquele povo com 5 pães, alimentou aqueles 5.000 pessoas, e as pessoas foram alimentadas, ainda sobraram, foram crianças, foram pessoas que foram alimentadas, ainda sobrou alimento. Mas espera aí, no meio de tudo isso, teve, no contexto, a Bíblia diz que teve essa tempestade durante a noite. Uma fonte forte, tempestade surge, e os discípulos veem Jesus andando no mar, em direção a eles. Eles estão distantes da margem. Glória a Deus. Os discípulos, inicialmente, eles ficariam aterrorizados e começaram a gritar, pensando que era um fantasma. Vamos parar aqui? Você pode entender, nós vemos na geração de hoje, no dia de hoje, no século de hoje, que viu um problema, o povo deixa de acreditar no Deus vivo. Acaba colocando suas expectativas no homem, o homem frustra nós. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mas não é esse contexto não. Nós não podemos colocar nossa confiança no homem. Não é que nós não precisamos das pessoas, nós precisamos das pessoas sim, um precisando do outro. Só que aqui a Bíblia vai dizer que não é para a gente colocar todas as nossas expectativas no ser humano, porque nós somos imperfeitos. Nós somos falhos, nós vamos falhar em algum momento. Então às vezes o pastor pode prometer alguma coisa e falhar, não é porque o senhor é ser humano, o senhor é falho, não é porque o senhor é líder que o senhor não pode. Todos nós somos falhos, perfeitos. Mas Jesus ele nos ensina que o único perfeito e fiel é Ele, é o Senhor Jesus. E nele nós podemos colocar toda a nossa confiança, porque o pai falha, o filho falha, a mãe falha, o pastor falha, a pastora falha, o obreiro falha, o levita, todo mundo aqui embaixo falha. O único que não falha é Jesus. Esse sim, ele nunca vai falhar. Aleluias. Muitas das vezes a gente vai para uma das coisas que não deveria acontecer, mas acontece. Tem tantos juramentos que é feito, né? A gente se forma, a gente coloca a mão ali para fazer juramentos, mas no decorrer da nossa caminhada é quebrado aquele juramento. A gente quebra aquele juramento. A pessoa casa, chega ali no decorrer da caminhada,
quebra aquele juramento, mas Deus ele nunca quebra a aliança que você faz com Ele. Nós até quebramos, mas Jesus ele não quebra a aliança que Ele tem comigo e com você. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, glória a Deus, glória a Jesus. E ali o Espírito Jesus ele acalma aquela tempestade. E Jesus diz: coragem, sou eu, não tenha medo, não temas. Para quem que Jesus está dizendo aqui coragem? Os discípulos. Mas a Bíblia está dizendo para mim hoje, está escrito: coragem, meu filho, coragem, minha filha. A luta pode até ser grande, a tempestade pode até ser grande, mas tem um Deus que Ele me dá todos os dias ânimo. Todo dia Ele diz para mim: sou eu, não temas, não tenha medo, eu estou no barco. Mas nós insistimos em querer acreditar que nosso barco ele vai afundar. Mas se Deus está no barco, o meu barco, o teu barco, ele não vai afundar. Aleluia, Deus. A doença ela vem, o problema bate na minha porta, na tua porta, mas existe um Deus que ele diz: ei, não tenha medo, não tenha medo. Eu estou no controle da tua vida, da tua casa, da tua saúde, do teu relacionamento. Eu estou no controle. Aleluias. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E aí Pedro diz no 6. Glória. E a Bíblia vai dizer que Pedro afunda ao reparar na força do vento. Ele não reparou no poder de Jesus. Ele não reparou na voz que Jesus deu, no poder da palavra de Jesus, porque essa palavra ela tem poder. Pedro ele olha para o vento. Pedro não está olhando para a palavra que Jesus falou: venha, Pedro, ande por cima do mar. Não tenha medo, venha. Não, sabe o que é que Pedro faz? Ele vai olhar para o problema, para o vento, para a tempestade. Aleluia. E quando nós olhamos para o vento, para a tempestade, para o problema, nós vamos fazer o quê? Nos dá medo. Nós vamos querer desistir, nós vamos parar de acreditar que Deus continua fazendo milagre como Ele fez. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. E quando Jesus, quando Pedro, ele olha para o vento, aleluia. ele está deixando de acreditar que Deus, Ele continua fazendo milagres já antes. Às vezes nós esquecemos que Deus continua fazendo milagres já antes de nós nascermos. Que não era nem para a gente estar aqui, mas Ele já vem fazendo milagre antes. Aí vem o problema, vem a dificuldade, sabe o que nós faz? A gente vai colocar nossa confiança no ser humano. E o ser humano ele vai falhar, a gente ama, a gente sabe disso. Nós falhamos, nós erramos, porque fiel e verdadeiro é Deus. Mas o Espírito Santo de Deus ele nos ensina todos os dias a nascer de novo. Aleluia. A reconhecer que Ele está no nosso barco. E quando Jesus ali, e quando Pedro entende, a mão segura, repreende ali o vento. Glória a Deus. E Pedro entende que Jesus e que a fé dele é pequena diante do Deus tão grande. Glórias. Glória a Jesus. E Jesus ali salva Pedro, estendendo a mão para ele. Igreja, o que eu quero dizer através da palavra do Senhor Jesus? A palavra do Senhor diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito, que a palavra diz à igreja. Jesus, em nenhum momento, Jesus vai deixar você morrer às línguas. Em nenhum momento, Jesus vai deixar você desamparado quando a tua fé está nele. Em nenhum momento, Jesus vai dizer que Ele não é Deus para te socorrer. Ele não vai fazer
porque nós introduzimos isso em nós, quando a gente deixamos a nossa fé ser abalada. Aleluia! E quando nós deixamos nossa fé ser abalada, o problema vem e nós entendemos, deixamos aquele problema ser maior do que o nosso Deus. Aleluia! E quando o problema ele passa a ser maior do que Deus, as nossas expectativas acabou. Porque se o Todo-Poderoso, onde nós devemos colocar nossa confiança nele, nossa fé nele, Aleluia! nós deixamos de crer nele, nós deixamos de acreditar nele, a gente vai acreditar mais em quem? Não tem como a gente acreditar, porque a nossa fé ela já morreu. Mas aqui Jesus ele segura na mão de Pedro. Oh, meu Deus. E diz: Pedro, não temas, não tenha medo. É o que ele está dizendo para nós. E não é para a gente ter medo, ou você acha que a gente ainda não tem medo? Ou você acha que a gente que fica na frente de obra não tem medo? Nós também temos, porque está escrito na palavra do Senhor, que até o próprio Jesus, naquele grande dia, ali no Getsemane, ele disse: se possível for, passa de mim esse cálice. Aleluia! Ali Jesus estava sofrendo, Jesus ali estava sentindo a dor nele. Aleluia. E você acha que nós, seres humanos pecadores, miseráveis, Glória a Deus! nós não vamos sentir essa dor também? Aleluia! Porque aqui embaixo não pertence a nós, aqui embaixo já é do maligno. A Bíblia diz que o mundo já pertence ao maligno, mas nós, enquanto vida nós estivermos aqui nessa terra, nós temos que aprender a lidar com os problemas desse mundo e manter a nossa fé intacta. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Não é fácil. Aleluia! Pastor, eu vim para a igreja a semana toda, mesmo cansada, né? Eu sentindo dor. Não é fácil. A gente vir pregar doente, vir para a igreja doente. Mas todo mundo tem seu processo na nossa caminhada. Todo mundo tem seu processo. E deserto não é para a vida toda. Ele tem um tempo de terminar. Né? Ele tem um tempo e hora para terminar. Aí se Deus querer te deixar mais um tempinho, não murmure não, agradeça a Ele, porque Ele está te ensinando, amém? Amém. E a Bíblia vai dizer, Glória a Deus! Aleluia! a travessia do mar, aleluia, aguardando a prometida chegada do Mestre, mas ficaria ali por horas, até serem surpreendidos por uma fonte de tempestade. O pavor era intenso pela escuridão da noite. Mesmo assim, eles entenderiam todas as forças. Ele precisaria entender, aleluia, que ele precisaria de todas as forças. Olha, igreja, todas as forças para se manter ali calmo. Calmo ali naquela tempestade. Glória a Deus. Mesmo assim, eles se empenharam a todas as forças para vencer, mesmo vencer, atormentar. O Senhor Jesus havia permitido que eles chegariam àquela situação porque tinha propósito de fazer amadurecer na sua fé. Compreende aí, pastor? Que tudo tem um propósito de Deus. Deus, Ele já havia permitido, Deus ele é onipotente, onisciente. Ele já sabia que aquela tempestade iria acontecer. Então Ele deixou para que aqueles discípulos tivessem uma maturidade. Aleluia! E amadurecesse a fé. Aí, ó. Tinha o propósito de fazer amadurecer a fé. E ainda hoje Deus permite que passamos por momentos ruins em que aparentemente ficamos só e desapontados com nossos próprios
ao dispor, depositar toda a confiança no Senhor, recebe o socorro em tempo oportuno. Quer dizer o quê? Que aqueles que se dispõem, né, a querer o amadurecimento, querer ali o processo de Deus, o socorro chega para aquela pessoa, mesmo em momento oportuno, mesmo quando não tem oportunidade, o milagre chega para aquela pessoa. Por quê? Porque nada na presença de Deus ela é em vão. Nenhum problema, nenhuma circunstância, porque a Bíblia vai dizer que o controle está nas mãos de Deus, em cima, embaixo, no inferno. Aleluia! Está nas mãos de Deus. Então, se hoje eu ou você está passando por fortes tempestades, acalma teu coração. Acalma. Deus está te dando uma maturidade na tua fé. Deus está criando em você uma fé firme. Ele está extraindo de você uma maturidade, fazendo com que você entenda que mesmo no momento da grande, glória a Deus, forte atribulação, ou na grande chuva, ou no forte vento, Ele tem poder de resolver a situação. glória a Deus, Está entendendo? Aleluia. Então entenda uma coisa: não tem problema que Deus não resolva. Não tem situação que Ele não resolva. Não tem tempestade que Ele não acalma. Ele permitiu aquele vento para aqueles discípulos. Ele já sabia que aquele vento iria acontecer. Ele sabia que aquela forte chuva iria acontecer. glória a Deus. Mas por que Jesus não falou antes, pastor? Porque Ele precisava adquirir daqueles discípulos com maturidade. Como é que Ele vai se comportar diante de uma tempestade? Jesus prova a gente, Ele não prova a carne, porque está escrito que Ele prova a minha fé e o meu espírito. Ele só não prova a carne porque a carne não tem como ser provada. Mas Jesus, Ele permitiu ali com que aqueles discípulos passassem por aquela tribulação, por aquele momento de medo, e depois Ele chegasse. Porque Jesus tinha dito que eles iam atravessar e chegar em terra seca. Jesus já tinha falado que eles iam chegar em terra seca. Mas só que antes de chegar na terra seca, teve a grande tempestade. Aleluia. E antes da gente chegar na grande vitória, vinha a tempestade. Aleluia. Antes de nós levantarmos a bandeira, cheguei na terra seca. Porque quem está em alto mar perdido, a vontade que tem é de chegar logo na beira do mar. A vontade é logo de pisar em terra firme. Aleluia. Quem está longe dos seus parentes, quer logo chegar perto de quem? Da família, do seu porto seguro abaixo de Deus. Aí quer logo estar ansioso. E você vê que a ansiedade ela começa a bater forte no teu coração. E quando você chega no lugar, aquela ansiedade te acalma. A mesma coisa que Jesus, Ele permitiu, Ele deixou. Aleluia. Porque o discípulo eles tinham contemplado tantos milagres. Peraí, como é que alguém, pastor, vivenciou milagres de Deus e de repente vê uma tempestade daquela tem medo?
multiplicar como ele fez em João 6:22, de fazer a multiplicação, é ele. Então ele é teu pai e continua sendo teu pai. Ele tem o poder de multiplicar. Então se ele disse que você vai ter, você vai ter. Você não pode duvidar. Amém, igreja? Se Jesus falou que você vai ser um pregador da palavra, você vai ser, só depende de você. Se Jesus falou que você vai ser separado, você vai ser, só depende de você. Então o que você precisa entender é deixar Jesus te conduzir pelo caminho. Você não pode ir pelo caminho que você acha que está certo. Você tem que deixar Jesus te conduzir pelo caminho. Jesus continua sendo o caminho. Sem esse caminho que é Jesus, não tem como você chegar a lugar nenhum. Amém, igreja? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer, Senhor, por essa minha oportunidade, Jesus. Continua falando com tua igreja, Pai. Pai, em nome de Jesus, que todo repreenda, meu Pai, todo roubador, meu Pai, da tua palavra, Jesus. Repreenda, Espírito Santo, aqui, meu Pai, todo demônio que venha tentar, meu Pai, tampar o ouvido desse homem, dessa mulher. Que a tua palavra não venha entrar, meu Pai, a tua palavra não entrar, Jesus, para não frutificar nesse homem, nessa mulher, meu Pai, em nome de Jesus, seja neutralizado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que esse homem saia daqui hoje, meu Pai, com a mente aberta. Que essa mulher saia daqui hoje, meu Pai, com a vontade de vencer. E que nada nem ninguém, meu Pai, vai matar a fé dela, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te apresentamos a tua igreja. Nós te apresentamos esse povo, meu Pai, que vai morar no céu, Jesus. Senhor, que a dificuldade da tempestade, Pai. O Senhor disse, sou eu, não temas. Que no momento da dificuldade desse homem, dessa mulher, Senhor, ele não vinha temer, Pai. Que ele vinha acreditar que o Senhor está ali, meu Pai, no barco, Senhor. O Senhor disse para os discípulos que ele ia chegar à terra seca. E eles chegaram, Pai. Mas teve um momento, meu Pai, que a fé dele foi minguando. Mas eles não entendiam, Pai, que o Senhor precisava ali, meu Deus, amadurecer a fé deles, Pai. Então, nessa noite, Espírito Santo de Deus, amadurece a nossa fé, Pai. Amadurece, Espírito Santo. Nos dá discernimento, tira toda a cegueira espiritual de nós, Pai. Nos dá maturidade, Pai. A tua palavra diz que até o próprio Jesus, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Imagine nós. Se o próprio Jesus foi levado ao deserto, imagine nós. Ai, Espírito Santo de Deus, nessa noite, Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha brotar em nosso coração.